In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da segunda semana depois da Páscoa, celebrando a festa de São Marcos Evangelista. Não esquecer que hoje é dia das rogações, né? As rogações maiores. Então, estamos rezando na missa já, né? A oração das rogações. De tarde, diante do Santíssimo Sacramento, nós faremos as ladainhas maiores, como temos feito todos os anos. Mas esse ano tudo tem um gosto realmente especialíssimo, queridos. As rogações são para que Deus nos livre das grandes calamidades. E nós estamos aí, avizinham-se elas, né? Estamos aí, às suas portas, né? Está tudo por começar a acontecer. E as coisas já se dão, né? Já estão tudo aí. Vejam, é importante entender que o leão, né, que se dá como imagem de João Marcos Evangelista, é o animal de Israel. Né? Estados Unidos é a águia. Né? Rússia é o urso. E assim vai. Né? De Israel é o leão. O leão da tribo de Judá é Jesus. Né? O leão. Davi matou um leão, se lembram? Uhum. Uma cajada de boi, né? E Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, mas essas figuras que estão em Ezequiel, os 4 animais, né? E que aparecem também no Apocalipse. Né? Logo ali, cercando a Deus. São as primeiras grandes figuras, antes dos apóstolos. É o trono, e rodeia o trono os quatro seres vivos. Tá? E depois os 12 apóstolos, e assim vai. Né? Os 24 anciãos, e vai. Né? Então, a igreja os interpreta sempre como sendo, de fato, os 4 evangelistas. Né? Esses animais de Ezequiel, do Apocalipse, a igreja sempre os interpretou como sendo os 4 evangelistas. Né? A nossa questão é que evangelho vem do leão ainda hoje? E para o fim dos tempos? Que evangelho vem ainda do leão, isto é, de Israel, de Judá? Eu não posso esquecer as lágrimas de Nosso Senhor. Né? E nem a dor de São Paulo, né? Que se confrangia ao pensar que o seu povo... São Paulo era um doutor formado nas escolas judaicas, hein? Se confrangia enormemente ao perceber que cada vez mais se repeliam, se afastavam e perseguiam o Evangelho de Deus. Né? Olha a grande dor de São Paulo, como se expressa nas suas cartas. Né? E, afinal, o que resta e o que vemos para o fim dos tempos, onde está o leão? Onde está o leão? Ainda ontem comentávamos, eu tenho que me rir para não chorar, né? Quando essa gente fala aí que o Ocidente é de cultura judaico-cristã. Que judaico-cristã? O Ocidente é de cultura cristã, ponto. A cultura judaica, queridos, se expressa, já vos direi onde se expressa. A cultura judaica se expressa na Cabala, se expressa no Talmud, se expressa neste plano maligno.
que hoje que a elite mundial se impõe sobre a humanidade. E que é a causa das nossas rogações. Essa tem sido a cultura judaica desde o início, digo. Perseguir o cristianismo, o evangelho de Deus. Sinto muito a São Paulo, sinto muito a Jesus, suas lágrimas. Mas até agora, esta é a realidade que nós estamos vivendo. Sim, eu sei que se fala em toda parte da conversão de judeus ao evangelho. Já ouvi vários testemunhos de judeus convertidos ao evangelho. Mas lembram-se, e lembre-se do sermão que ontem eu ainda fazia, ontem. Então, muitos deles, essas conversões alardeadas, são para um evangelho deturpado, sem a Santa Igreja Católica. Aliás, é da Santa Igreja Católica que eles se tornaram os principais inimigos. E essas conversões deles os põem a inimizade com a igreja. Quantas vezes os põe a inimizade contra a igreja que estes divisores da igreja, no qual elas nasceram, essas divisões da igreja nasceram, dessas muitas religiões aí. Desculpe, mas esta é a realidade. É assim que se apresenta ao mundo. E quando digamos logo, e quando nós esperamos calamidades e catástrofes, quantas estão vindo, não é só para o futuro, isso já é até para o passado, quantas estão vindo pelas mãos desta elite maldita, sionista, maçônica, Illuminati. Quantas estão vindo pelas suas mãos? E todo o plano de destruição da igreja e de extinção da humanidade tem sido concebido por eles. Que cultura, hein? Isso é contra a cultura. Não, é verdade, e digamos também, que essa contracultura invadiu a igreja. Eles conseguiram, até invadir a igreja. E quem mais sionista e maçônico e Illuminati do que o antipapa Francisco? Quem mais do que ele que propagandeia tanto o leão de Judá, mas esse leão que nós estamos vendo e pintando, não o evangelista. Toda esta é dura e verdadeira realidade. Haja lágrimas de Jesus, haja angústia do coração de Paulo, haja angústia. Dizia Paulo que é um mistério, a conversão dos judeus é um mistério. Deles deve provir ainda a última e pior de tudo, que é o anticristo. A última e pior de todas. Olha que saga, que terrível pensar na festa de São João Marcos, o leão, aquele que representa realmente a evangelização vinda dos judeus, e veio. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu. Veio. E quantos no início do catolicismo eram realmente judeus, mas a realidade que se nos apresenta é esta. E por isso é somente de Deus que ainda se pode esperar um consolo para as lágrimas de Jesus e para a angústia de Paulo. Não com isso que nós não temos que trabalhar, queridos. Né? Nós precisamos trabalhar o coração de todos esses judeus. E agora eu me refiro à inteira humanidade que luta contra o evangelho. Hoje ela é a grande maioria, a grande parte, a maciça parte da humanidade e está lutando ferrenhamente contra o evangelho.
o mundo tornou-se inimigo do Evangelho de Deus. Deixe-me repetir. Até mesmo quando desvirtua a sua mensagem, quanto esses chamados cristãos aí o fazem, separados da igreja. Inclusive, Jorge Mário Bergoglio. Inclusive, capitaneando, agora capitaneando a tudo isto. Então, assim, perseguem, se tornaram inimigos do Evangelho de Deus. Essa é a realidade da pregação do Evangelho. Estamos uns poucos. A igreja remanescente. Estamos uns pouquíssimos que conservam e querem conservar verdadeiramente o Evangelho e a cultura que dele vem, a cultura cristã que dele vem. Então, nossa responsabilidade. Quanto seria importante que realmente, e terá que acontecer, brilhassem santos no meio de nós. Imbuídos dessa verdade, dessa realidade, queridos, somente à luz de elevadíssima santidade e sabedoria no sentido de quem aprecia as coisas segundo Deus, né? Só aí pode haver alguma colaboração para que, afinal, Deus possa realizar o grande milagre da conversão dos judeus que se espera. E quando eu digo judeus aqui, eu digo dessa toda a humanidade judaizada, isto é, tornada inimiga do Evangelho de Deus. De toda essa humanidade judaizada. Então, a nossa fidelidade, quão grande não deve ser, nosso amor aos evangelhos, a palavra de Cristo, a que compreendamos, a que seja translúcido através da nossa vida, o evangelho, a sua pregação. Quanto isto não devia ser a nossa ocupação e o nosso fervor, nossa batalha nesta hora, a nossa bandeira de salvação. Quando agora chegam essas calamidades todas, queridos, se abatendo sobre toda a humanidade, quanto precisarão ouvir de nós o evangelho dessas calamidades? Isto é, compreender conosco que não se tratam de castigos divinos, até porque tudo, ou a grande maioria, é criada pela mão do próprio homem. Tudo é criado pela mão do próprio homem. Esses castigos, essas calamidades, vêm, ao menos na sua grandíssima maioria, vêm criados pela mão do próprio homem. E então, realmente, ler isto como um evangelho, como um chamado de Deus, um último e desesperado e veemente chamado de Deus, ardente chamado de Deus, para que se salvem, para que abandonem este mundo e a perseguição ao Evangelho e acolham isso como um chamado à penitência, um chamado à conversão. Esse é o grande Evangelho que precisamos fazer com que as nossas rogações transformem as calamidades e os grandes eventos para os quais nós nos estamos preparando. Este é o grande Evangelho. Saibamos nós lê-lo, saibamos nós acolhê-lo assim, para que o mundo, afinal, possa ter também esta compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.